Galera, esse final dá até vontade de chorar, viu? Eu senti vontade de chorar, porque é muito bonito, né? Oi, gente, tudo bom? Hoje entraremos para o capítulo 40 do livrinho Nosso Lar. Então, já se aconchegue, sente-se, deite-se da forma que você achar melhor. Pegue o seu livrinho se você quiser acompanhar a leitura. O capítulo de hoje, gente, é Quem Semeia Colherá. Vamos recapitular, tá? Aqui no capítulo 35, André Luiz viu uma pessoa que ele conhecia da terra. Vocês lembram disso? É um homem que o pai dele, né, meio que prejudicou, e André Luiz ficou do lado dele, né? E aí André Luiz encontrou ele lá, pediu desculpas. Se você não viu, volte os capítulos para que você possa assistir. E hoje será um pouco parecido, mas não é um amigo do pai dele. É uma pessoa que o André Luiz mesmo conhecia. Olha só que legal, que ele conheceu na Terra. Então vamos acompanhar esse capítulo e ver, né, os ensinamentos maravilhosos que este belo livrinho pode nos dar. Já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Quem semeia colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura da Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos, muito alvos e bem cuidados, exibiam mulheres que mais se semelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, ácula, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. Então, né, André Luiz estava muito feliz porque ele pôde ir nas câmaras femininas de retificação. Para quem não sabe, André Luiz está trabalhandinho. Então, ele estava muito feliz. E uma coisa que a Narcisa falou, que é muito interessante a gente ver, é que ela disse que nenhum lugar que vamos é à toa, né? E se nós temos os pensamentos ligados às boas energias, né, à espiritualidade maior, a Deus, aos bons espíritos, ao nosso anjo da guarda, não fica difícil identificar isso. Então, galera, em todo lugar que vocês forem, tudo que você for fazer, até encarnados, sempre tem um propósito, né? Sempre tem algum aprendizado que você pode ali adquirir, alguma coisa que você não está vendo, que você pode ver, que você pode aprender. Eu percebi isso durante a minha vida inteira, porque todos os lugares que eu fui foram, né, escolas para mim, me ensinaram. Cada pessoa que passou na minha vida me deixou um grande ensinamento. Então a gente tem que ficar atento para poder captar isso, né, e poder aprender. E eles estavam lá, procuraram a Nemésia, né, que era a cooperadora desse leito das câmaras femininas, e aí a Nemésia falou: o amigo deve estar habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma, ou seja, cheio de espíritos angustiosos, tristes, né, gritando, às vezes à beira da loucura. Então é muito normal nas câmaras de retificação encontrar espíritos assim. Então a Nemésia falou para André, você deve estar acostumado, né, porque no leito masculino você já vê isso, aqui você está vendo no leito feminino. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou: Narcisa, faça o obséquio de acompanhar o nosso irmão e mostrar os serviços que julgar conveniente ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados. Um a um, a regular distância, estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava um rítico misto de ironia e resignação. Os olhos embacidos e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido,
Em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrava em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém, Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a reflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosamente afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sádio critério. Entretanto, estouvadamente levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sobre enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava bem vivo. À minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com o meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Galera, então vamos lá. André Luiz estava lá andando pelas câmeras de retificação, né? Lá no pavilhão 7, ele até fala aqui. E aí do nada ele olha para uma moça e ele bate o olho assim e ele reconhece. Ela tava com uma aparência mais envelhecida, né? Com uma cara assim de sofrida, de triste, né? De mal. Mas na mesma hora ele reconheceu que era Elisa, uma moça que foi trabalhar na casa dele nos tempos que ele era rapaz, nos tempos que ele era jovem. Porém, ele criou uma certa intimidade ali com ela, uma intimidade que talvez não fosse muito saudável, né? Então, ambos ali tiveram trocas, né? Afetuosas, talvez, né? E a mãe do André Luiz, inclusive, ele fala aqui quando ele era esse rapaz, né, jovem, ela chamou para aconselhar ele, porque isso não era certo a se fazer. E aí acabaram que iam despedir ela e é que ele fala sobre a enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde a nossa casa. Então ela acabou saindo, né, ali da casa do André Luiz que ela trabalhava. E o André Luiz, ele fala que ele ficou abismado, ele ficou assim de cara, porque ele não imaginava que ele ia encontrar ela do nada. E ainda ele cita o Silveira, que foi o moço do capítulo 35, ele fala que ele não podia nem repartir deste erro com o pai dele, porque no caso do Silveira foi tanto o André Luiz quanto o pai que errou. Nesse era só o André Luiz que tinha errado, né? Só o André Luiz que tinha feito coisa errada. Então ele ficou assim, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E aí ele foi correndo, né, mais uma vez pra Narcisa para pedir conselhos, porque ele não sabia que tipo de atitude tomar em relação a isso. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias. E possivelmente, outra seria a minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral, da experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considerem em condições de resgatar a dívida. Então, olha só que linda essa frase, né? Ela pega e fala, eu entendo dos seus problemas, não precisa nem concluir a história. Só que assim,
Se o Deus te deu essa oportunidade de você estar com ela agora, nesse momento, é porque você já pode resolver essa situação. Porque você já é capaz, você já amadureceu o suficiente, como ela também, para resolver essa situação. E essa frase eu acho muito bonita, porque é verdade, né? Às vezes as pessoas elas aparecem no tempo certo para que a gente resolva essas situações, às vezes, que deixamos pendentes, né? Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meus irmãos, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal, que semeamos. Esta afirmativa não é a frase doutrinária, é a realidade universal. Tenho colhido muito proveito das situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste características das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Olha só, então ela pegou e falou, a Narcisa pegou e falou: por enquanto, não fala que você é o André Luiz da Terra, que vocês se conheceram. Fala, né, quando você estiver tudo resolvido, você pode falar. E ela ainda completa, ela fala: isso não vai ser difícil, porque a Elisa, ela tá cega temporariamente, né, devido às energias, devido a tudo que aconteceu na vida dela. E ela ainda pegou e falou: noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Então, né, ali um caso típico que a Narcisa até já entendia, já compreendia. Aproximando-nos, tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessada em castigar a mim mesmo diante de Narcisa para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a reflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou: para que lembrar de coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres das divanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu. Tá falando da André Luiz, gente. Então ela tá contando a história dela pro André Luiz. Ela falou que ela encontrou um emprego na casa de um comerciante, né, quando ela era jovem. E esse comerciante tinha um filho, André Luiz. E esse filho era tão jovem quanto ela, e aí vamos ver o que vai acontecer. E depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação da minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido. Encontrei-me as experiências dolorosas, que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que os mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me esta casa de abençoada consolação. Então, né, ela trabalhou, né, pro André Luiz, eles tiveram aí uma certa intimidade, e aí depois quando ela saiu fora, né, ela pegou e ainda falou aqui, ó: esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sã, né? Então, o que aconteceu? Por mais faltosos que tenham sido, entreguei-me às experiências dolorosas. Ela se entregou às experiências, né? E ela nem quis comentar muito, mas ela falou que conheceu de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e em seguida o horror dela mesma, a sífilis, o hospital, o abandono.
Então, galera, ela caiu nas ilusões do mundo material mesmo, né? Isso acontece com muita gente até hoje. As pessoas acham que o prazer, o luxo, né, as questões materiais, as questões sexuais, elas são a felicidade do homem. Mas não é, a gente sabe disso, que a verdadeira felicidade é a felicidade espiritual. E ela viu isso de perto e ela se perdeu. Aí depois de tanto ela rogar, né, ela acabou morrendo, claro. Depois de tanto ela rogar o amparo da Virgem de Nazaré, os emissários do bem, né, foram lá e resgataram ela. Aí o André Luiz continua aqui, ó. Comovidíssimo, até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. Então, né, quem apresentou tudo isso e que fez ela estar nessa situação, né, que foi ali o ponto inicial, né, que no caso ela também errou, claro, mas assim, o que aconteceu de tudo, dela ter tido prazer, dela ter tido focado nas coisas materiais, e depois meio que ele só chutou ela pra fora e falou, não pode mais trabalhar aqui. Ela falou que era o André Luiz, né, citou o nome dele e o nome dos pais do André Luiz. E você o odeia? Indaguei. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me para odiá-lo. Tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Então ele perguntou se ela odiava o André Luiz, né? Ela não sabia que era ele que estava falando, mas ele perguntou. E ela pegou e falou que nos tempos que ela estava sofrendo, ela odiava, ela amaldiçoava ele. Mas depois, a irmã Nemésia ensinou a ela que não é só o André Luiz que tinha culpa, e sim ela também tinha culpa, né? Porque ela tem o livre-arbítrio dela e ela usou das escolhas dela para viver aquilo que ela viveu. Então, assim, tanto ela quanto ele tinham ali as culpas, né? Então ela pegou e ainda fala aqui, ó, não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando as minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa me tomou as mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Galera, esse final dá até vontade de chorar, viu? Eu senti vontade de chorar, porque é muito bonito, né? A gente vê eles reatando os laços, por mais que ela ainda não saiba que ele é o André Luiz, né? Ele pega e fala pra ela que ele também se chama André, inclusive ela até fala que a voz dele é muito parecida. E ele fala, aqui eu não tenho ainda uma família estabelecida, mas a partir de hoje você faz parte da minha família e conte comigo pro que você precisar. Ela ficou muito comovida, então ela agradeceu, né, ficou muito feliz, que fazia muito tempo que ninguém falava assim com ela. E aí depois, pra finalizar, a Narcisa só olhou pra ele assim e falou que Jesus lhe abençoe. Então olha só que lindo, gente. Todo mundo erra, né? Isso é fato. Principalmente as pessoas ainda que não têm conhecimento sobre a questão espiritual como o André Luiz tinha. Mas eu acho que é tão admirável o esforço que o André faz durante não só o livro Nosso Lar, nos próximos livros, na coletânea aí dos livros de André Luiz, nós vemos que o André Luiz ele é sempre trabalhador ativo, né? Ele nunca espera que o trabalho, que os problemas que ele tem que resolver chegam até ele. Ele vai atrás, né? E isso é muito plausível, é muito bonito de se ver, né? Então sejam como o André Luiz, se podem resolver as questões da vida de vocês, resolvam da melhor maneira possível, né? Eu achei muito lindo mesmo esse capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 41, Convocados à Luta. Então, até semana que vem. Curtam, tá? Me falem se vocês gostaram desse capítulo, tá? E é isso, gente. Um beijo, tchau!